מניתי כבר, עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר, עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך, אל ענני הולך, היי היי היי, עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פניי, עוד לא אמרתי די, אם לא עכשיו, מתי? עוד לא שתלתי דשא, עוד לא הקמתי עיר, עוד לא נתתי כרם על כל גבעות הגיר, עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידיי, עוד לא הכל ניסיתי, עוד לא אהבתי די. Eu vou ficar lá na frente. Bom dia, Eu vou mostrar um PowerPoint ali. Boker Tov para todo mundo. Obrigado a todos que estão no online e obrigado a todos que vieram nessa quinta-feira, depois de uma festa maravilhosa ontem do Jogo do Brasil e do meu aniversário. Eu não trouxe bolo, mas trouxe shakshuka, espero que... Bolo semana que vem. Semana que vem um bolo, isso. E ano que vem, se Deus quiser. Agora, além dessa festa que teve uma chuva danada no Rio de Janeiro, então realmente quem chegou aqui está de parabéns, merece todos os ensinamentos e que ganha o dia aqui com a gente. E queríamos agradecer muitíssimo ao Raul Gottlieb, que vai fazer o comentário, preparou muito bem, eu tenho aqui uma apresentação que ele já me mandou. O Raul, para todos que conhecem e que não conhecem, é o super ativista, tá? É difícil de ver o que o Raul, né, não está por trás assim das publicações e dessas coisas culturais. O Raul está sempre por trás. E às vezes na frente também. Às vezes na frente, Então, assim, muito obrigado, Raul, por estar ativo e Rukat Balak. Vamos lá. Obrigado, Vitor. Vamos lá. Bota o PowerPoint, por favor. Vamos lá. Não, eu vou falar aqui porque o PowerPoint vai aparecer ali, quer dizer, não adianta nada essa imagem. Nós vamos botar o PowerPoint na tela, tá certo? A gente ouviu aqui a música, isso não foi combinado. Ouviu essa música do... Como é que chama essa música? Olá, Adai. E ela acaba com uma frase, Im lo achave matai, né? Que é muito interessante, porque ela é cortada do dito de Hillel, se eu não for por mim, não sei o que, e se não agora quando? E essa é a frase. Quer dizer, a gente tem esse costume de cortar as coisas e colar em outro lugar. Eu vou falar justamente sobre isso, né? Eu vou fazer um comentário da Paraxá muito pouco focado na Paraxá. Coisa engraçada. Porque eu acho que a Paraxá, a gente fala ano que vem, tá certo? E além tem a tal da vaca vermelha, que as pessoas vão ficar aqui falando um monte de coisa sobre a vaca vermelha, não gosto do assunto. Eu vou falar sobre esse tema que é o mosaico de palavras, ok? Que é justamente esse Imlo Achave Matai, é um tipo de um mosaico de palavras. Vamos lá. Pode seguir, por favor? Vamos lá, peraí. O que é um mosaico, né? Então, aqui nós temos uma cidade chamada Tzipori, que fica aqui no norte de Israel, tá vendo? Aqui é Jerusalém. E Tzipori está aqui, paralelo aqui ao mar da Galileia, no meio do Galilo, ok? Essa aqui é a vista dela. Ela, evidentemente, é uma cidade do tempo 2.000, 2.500 anos atrás. Já está, isso aqui é tudo ruína já. E foi feita uma escavação grande, agora tem um parque bonito. O Vitor foi lá no passado. E aqui é uma vista dela, ok? E essa cidade, ela é famosa, importante, não só pela relevância histórica, mas porque ela é a cidade onde morou Yehuda Anassi. Yehuda Anassi é uma das figuras mais relevantes na formulação do judaísmo em todos os tempos. Não é a mais, mas se você botar no time, ele está na primeira linha ali, certo? Ele é o compilador da Mishnah. Ele é a pessoa, e evidentemente ninguém é sozinho, que conseguiu vender a ideia e fazer o trabalho da gente começar a fazer um texto religioso que não é a Torá.
Então ele pegou a Torá e falou, ok, Torá, legal, Tanar, muito bom, mas tem mais, a gente continua evoluindo, e continua discutindo, e continua falando, coisa oral, não sei o quê. Vamos escrever, está na hora de escrever. E aí ele fez a Mishnah, que é uma compilação de vários autores. E então, essa cidade do Yehuda Nassi. Pode seguir. Pode seguir. E você vê que nessa cidade, como é uma cidade antiga, e mais ou menos do período romano também, grego e tal, as decorações no chão são todas de mosaico, né? Pelo menos das casas mais ricas. Então você tem aqui o mosaico, né? O que é um mosaico? Isso aqui é um mosaico de cipore. Tá vendo? Tá quebrado aqui, mas aqui tem a mocinha, aqui tem um anjinho. O que são? São pedrinhas, tá certo? Pedrinhas cortadas, conforme a necessidade do desenho. Então, essa pedrinha daqui, eles tiraram de algum lugar, cortaram para caber aqui, né? E algumas foram pintadas, outras são naturais, algumas foram pintadas conforme a necessidade do desenho. Isso é um mosaico. Essa é a arte, essa é a forma de arte mais sofisticada que existia, de arte decorativa, desculpa, mais sofisticada que existia na época da Mishnah. Essa é. E na época da formulação do judaísmo. E o judaísmo, eu acho, a gente pegou essa ideia do mosaico e transpôs ela. Vamos continuar aqui? E você vê que, então, essa é uma arte muito antiga, mas ela continua sendo usada hoje. Tá certo? Isso aqui também é um mosaico, tá vendo? Isso aqui é um mosaico, um monte de cartolina, fazendo aqui uma frase qualquer. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. E continua hoje. Eu tomo café da manhã todo dia, quando eu estou em casa, na mesa que é um mosaico, com umas pedrinhas que fazem umas frutas que a Marina acha bonito, eu também acho bonito, porque se ela acha, tem que achar. Então você vê que o mosaico é uma arte antiga de glória eterna. Ela continua hoje, o mosaico continua hoje, muito menos você não... Aliás, nós temos um mosaico aqui, tá vendo esse mural ali? Esse mural é tipo mosaico. Todo mundo entende o que é esse mural? Esse mural é o mar vermelho, o mar dos juncos se abrindo para os hebreus passarem. Você olha ali nos cantinhos, que aqueles tijolinhos mais escuros são o lugar que é a terra, depois tem a água, que ainda não está aberta, e o branco é onde os hebreus passaram, do Egito. Então isso é um mosaico também. Okay? Então o mosaico ainda é muito usado. Vamos lá. Mais um pouco? Oi? Pode seguir. E nossas rezas também são eternas, igual ao mosaico, né? E também são mosaicos de palavras. E aí é interessante porque como é que a gente pegou, que pedrinhas são essas para fazer o mosaico? São pedrinhas extraídas do Tanar e dos textos da literatura rabínica e reorganizadas conforme a necessidade do desenho. Eu tenho que fazer uma reza X, eu acho que a congregação precisa de uma reza X, eu vou pegar frases daqui, dali, cortar, às vezes muito habilidosamente, às vezes eu falo assim, caramba, o cara foi ousado demais, e fazer um mosaico, ok? E fazer a reza composta do mosaico. Eu peguei aqui 3 exemplos de mostrar como é que isso funciona, e o primeiro exemplo é o Matovu, pode passar? Que justamente está na Paraxá de hoje. Então, por isso que estamos ligados na Paraxá de hoje com o Matovu, porque eu passei um pouquinho, tem um slide aqui antes. Primeiro exemplo, então, volta. Pode continuar. Não, para frente. Sempre. Então, não, volta. Aqui! Então, o primeiro exemplo que eu peguei é do Matovu, né? Então, o que eu queria fazer? O que as pessoas queriam fazer com o Matovu? Quando que a gente canta Matovu? Em qual reza? Shabbat. Todas. É que só vem no Shabbat, mas são todas, não é? Todas. Então a gente canta Matovu todas as rezas. Quando eu estou chegando, nem é bem uma reza, estou chegando na sinagoga e canto Matovu, e você vai ver como é bem feito o Matovu, como ele é bonito, semanticamente, quando você entende, a gente fala assim, poxa, isso é uma arte muito interessante, igualzinha àquela ali. Então, a gente queria fazer uma oração, o povo judeu, para fazer o começo das rezas. O que a gente fez? A solução genialmente encontrada, quer dizer, a proposta que ganhou, os caras falam, eu quero fazer uma oração para o começo da reza. Um monte de gente faz proposta, uma ganha, né? Igual na Petrobras, uma ganha. A proposta que ganhou juntou 4 pedrinhas de locais diferentes do Tanar e nos locais de origem dessas pedrinhas, nenhuma delas fala em sinagoga, em reza. Nada.
certo? Mas ele juntou e compôs uma imagem da pessoa entrando na sinagoga. E em seu uso hoje, né, no uso de hoje, dessas pedrinhas, reza e sinagoga são a tônica do poema. Pode seguir aqui, por favor? Então, aqui está o Matovu, ok? Todo mundo conhece isso? Matovu, Alecha, Yaakov, Mishkenotech, Israel. Que frase é essa aqui, né? Quão belas são as tuas tendas, Yaakov, tuas moradas, Israel. Essa frase é a frase que Balak, que é o moço da Paraxá, fala de cima da montanha, quando ele é contratado para amaldiçoar o povo, ele acaba abençoando. Pode falar na hora que quiser. Você falou no slide anterior de pedra também, Hã? de pedra. Não, aqui é metaforicamente. Oi? Eu queria saber. Só um minutinho para falar. Opa, é que o senhor falou anteriormente de pedrinha. Eu queria saber, em vez de procurar no Google, perguntar para o senhor direto, o que significa pedrinha que a gente coloca no túmulo no cemitério judaico? Depois a gente fala sobre isso, porque aí você me tira totalmente do assunto. Obrigado. E a resposta é que eu não sei, senão eu responderia. Depois o Ori te explica, é tão fácil que o Ori depois te explica. Hã? Hoje a gente usa pixel. Enfim, de qualquer maneira, Balak está em cima da montanha, olhando para baixo, vê o acampamento judaico, hebreu, e não amaldiçoa, abençoa, com 3 bênçãos grandes, 3 ou 4 grandes, depois mais grande. Uma das frases... Oi? Quê? Uma das frases é essa, Matovu, mas é uma delas. Então a gente pegou essa frase, tirou ela e usou ela para abrir a nossa reza, a oração de abertura de todas as rezas. O que é isso? Então tem uma pessoa olhando de cima, de longe, está em cima da montanha para baixo e está vendo o povo hebreu acampado com suas sinagogas. Não tinha sinagoga, mas com suas casas, com suas coisas lá. E ele fala essa frase aqui, quão belas são tuas tendas. E aí, a primeira pedrinha foi essa, ok? E aí, eles pegaram mais 3 de salmos diferentes. Aqui estão os salmos, tá certo? Isso aqui é Bamidbar, aqui a barra está no lugar errado. Isso aqui é Bamidbar 24:5, da passagem da semana. E aqui tem uma frase de salmos, 5º salmo, o passuco 8, o verso 8. Que é essa que está aqui. E eu, em teu imenso amor, virei à tua casa e me curvarei em reverência no teu sagrado recinto. Dentro do Salmo, esse Salmo está falando de um monte de gente que faz bobagem, tá certo? Que só faz coisas ruins. Eu falo assim de maneira bem coloquial, mas está falando, esse cara é malvado, aquele não sei o quê, mas eu não. Eu vou para a sinagoga. Então ele fala assim, e eu, em teu imenso amor, virei à tua casa para me separar dos outros. Então, eu estou olhando de longe e aqui eu tenho a intenção de chegar. Percebe como tem um movimento nesse verso, nesse poema. Olhei de longe, vou chegar na porta, eu estou com intenção de ir, peguei o carro para ir, estou lá no Recreio dos Bandeirantes, estou indo, tá certo? Então é isso. A outra frase, que é desse salmo aqui, 26:8, ele fala assim, Adonai, amo muito o teu santuário, onde reside tua sagrada presença. Me curvo profundo e humildemente perante Adonai, meu Criador. O Salmo também não tem a ver com sinagoga, por nada disso, mas aqui, quando você bota ele aqui, evidentemente ele chegou na porta e fala, cheguei, que lugar legal, gosto muito daqui, certo? Então ele estava lá em cima da montanha, ele falou, estou indo, cheguei e falou, que bacana, ok? E o outro, que me apresse, chegue a ti, Adonai, em momento propício. Em tua profunda bondade, Deus, responde-me com tua verdade salvadora. É outro Salmo 69. Você vê que cada Salmo aqui é o Salmo 5, 26, 69, completamente desassociados um do outro. Não tem nada a ver o tema do Salmo desses 3 com um com o outro, nem com isso aqui. Né? Mas é isso que a gente fez. A gente pegou e cortou. Então aqui o cara está rezando, tá certo? Agora ele já está rezando. Que me apresse, chegue assim. Então, o Matovu, essa reza de abertura, é isso. Eu estou de cima, eu vi, eu chego,
tá certo? Na porta, eu entro, me curvo e rezo. E essa é a reza, e isso aqui, então, para mim, isso aqui é um mosaico, certo? Igualzinho aquela moça que estava lá deitada com o anjinho em cima, isso aqui é um mosaico. Que eu peguei 4 pedrinhas e não modifiquei nenhuma delas, mas juntei elas para fazer uma nova composição. Eu fiz um novo texto daquele texto. Do texto que eu tinha, que está no Tanar, um está no Torá, os outros estão em Salmos, que é Ketuvim, eu peguei 4 frases do Tanar e criei um novo negócio. Isso aqui é muito mais, vamos dizer assim, conhecido, não é famoso, mas conhecido e usado do que quase todo o resto. Todo mundo conhece Matovu, né? Então, é muito interessante essa habilidade, e eu acho que isso aqui é inspirado nessa ideia de que você pega pedacinhos e faz um novo desenho. A maioria das pessoas, e nem se percebe que isso aqui são de lugares diferentes de onde vem. E é interessante demais isso. Vamos seguir. Segundo exemplo. Agora eu peguei um segundo exemplo, onde os formuladores das rezas também pegaram uma pedrinha, uma frase da Torá, aqui no caso da Torá, e aí eles fizeram, essa mesmo? Isso. Aí eles fizeram aqui uma operação nela mais radical. Eles cortaram um pedaço da frase, usaram outro no contexto e mudaram o contexto quando fizeram isso. Vamos ver como é que isso também se faz. Isso também é muito feito, se faz muito. Pegamos essa frase, ela dizia uma coisa que eu gostei, essa aqui que eu não gostei, eu joguei isso fora, foi que eu gostei e mudei o sentido. A gente vai ver essa aqui é uma frase também muito importante, muito emblemática também. Então, também o desenho desejado, quer dizer, o que eu queria fazer, uma oração de conforto em Yom Kippur, que é o dia da Heshbon Nefesh, o dia que eu boto minha alma para fora, que eu penso nas besteiras que eu fiz. Tem gente que tem que fazer 3 semanas de Yom Kippur, porque não está tempo, né? Eu, por exemplo, faço um mês. Um dia é muito pouco para mim. Então, tem que fazer esse negócio, tem que fazer o Heshbon Nefesh, mas eu quero dar um conforto, falar, olha só, você fez muita besteira, mas vai dar tudo certo no final. No final, a mensagem tem que ser essa, senão o cara sai daqui e se suicida, então não pode. Então, eles queriam isso, e eles usaram uma frase, cortou o texto da Torá de uma forma radical. Vamos lá. Vira. Próxima, isso. Essa frase aqui, né, é uma frase das mais emblemáticas que você vai ter também no judaísmo. Igual a Matovu, Adonai, Adonai, Elarachun, Vechanun, Erchapaim, Urav Chesed Veemet. Isso aqui a gente canta nos Amim Noraim, o Ori não sabe quantas, mas eu acho que são 158 vezes, é mais ou menos isso, né? A gente canta muito, é muito. Adonai, Adonai, Elarachun, Vechanun. Eu não sei cantar. Então, é isso. Até o Hélio sabe. Então, todo mundo... Não levanta a bola para mim, que eu sempre corro. Então, essa frase é uma frase muito usada na Slichot e a Minoraim. A gente usa muito. Agora, a frase na Torá é assim, e a frase que a gente usa é diferente um pouco. Então, isso aqui está em Shemot 34, 6, 7. Isso aqui essa frase é do seguinte contexto. Moisés chega no Monte Sinai pela segunda vez para receber as tábuas da lei pela segunda vez. Tá certo? Ele fala para Deus, Deus, eu tenho que saber quem é você. Você já voltei aqui 2 vezes, você não me falou quem é, você já me tirou de não sei o quê, fez isso. Até hoje eu não sei quem você é. E aí Deus fala para ele uma coisa muito bonita, que fala, você nunca vai poder ver minha frente, só minhas costas. Quer dizer, a gente nunca vai poder ver o que vai acontecer, a gente só sente a influência de Deus no passado, só as costas. É interessante para burro isso, mas de qualquer maneira, e Deus então se apresenta para Moisés. Tem uma discussão muito grande, porque o texto é confuso, se é Moisés que fala isso, se é Deus que fala isso. Zeló Hashuv, não importa para a gente. É assim que Deus é apresentado, certo? Na hora que Moisés está recebendo as tábuas da lei, é um lugar... Então, Adonai, Adonai, Deus misericordioso e benevolente, okay? Tem misericórdia, gosta das pessoas, é bom. Lento para irar-se, ele não fica nervoso rápido, ele demora, né? Ele acaba convocando o Neymar no final, ele demora, Deus não é nervoso.
abundante em bondade e fidelidade. Ele é fiel conosco e está cheio de bondade. Estende a bondade até a milésima geração, quer dizer, ele faz bondade infinito. Né? Quando você vê esses números assim, milésima, isso quer dizer muito, não quer dizer 1000. Né? Perdoa, aí Yom Kippur, pum, caiu, certo? Caiu direitinho o que tem que ser. Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Eu já li qual é a diferença de cada um desses, eu não vou falar o que é, porque eu já esqueci. Para mim é tudo a mesma coisa, não importa. Perdoa as besteiras que você fez, ok? Ele perdoa. E aí a frase continua de uma maneira muito radical. Venaque, loi naque. E limpar não limpa, certo? Então, veja bem, ele perdoa, mas não limpa. A gente falou sobre isso, eu falo sobre isso muitas vezes aqui, já falamos aqui muitas vezes. Esse E aqui eu botei, porque eu precisei botar. É um mais, não é bem um E, porque esse V, esse VAF bíblico aqui, é uma conjunção, e só tinha essa conjunção. Então ele é usado para E, para mais, para mudar o tempo do verbo, usado para muita coisa, não é só E. As traduções usam VAF como e não é. Mas eu botei aqui, é porque depois eles cortaram, eu precisei dele. Ele perdoa, mas não limpa. Mas limpar não limpa. Essa fórmula aqui de repetir o verbo em duas conjugações é muito comum na Torá. Ela para dar ênfase, né? E ir não foi. Né? Isso a Torá fala assim. E limpar não limpa. É uma maneira de falar muito para dar um ênfase. Então ele fala, mas não limpa. E aqui é a coisa muito complicada. Visita a iniquidade, certo? Visita as besteiras que você fez, que os pais fizeram nos filhos e nos netos, os filhos dos filhos, até a terceira e quarta gerações. Gerações não está escrito, mas a gente bota aqui porque só pode ser. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que aquilo que a gente fala, que eu já falo muitas vezes, você vai ser perdoado, mas o que você fez está feito, né? Então, é um exemplo muito rasteiro. Você bateu com o carro no carro da frente. O carro da frente pode te perdoar. Ah, entendi, mas a batida está lá, né? Alguém tem que consertar. Então, a consequência do que você fez continua. E aí a Torá fala para você, Moisés, Deus fala para você, toma muito cuidado, porque as besteiras que você fizer, elas não recaem só sobre você, recaem sobre a coisa mais preciosa que você tem, que são os filhos e os netos. E aqui não botou bisneto, porque não cabia, não ficava muito grande a frase. Mas também, fala assim, fala os bisnetos, terceira e quarta gerações. Então, a bobagem que você faz, ela perdura. Então, essa é a frase que eu acho essa mensagem aqui uma das mais relevantes que você pode dar para alguém, dizer, pensa antes de fazer as coisas, porque tudo pode ser resolvido, mas o que você fez não acaba. Está lá, né? Igual todo mundo fala que a mulher como é que é? A mulher é compreensiva e perdoa, mas nunca esquece que perdoou. Isso não acontece. Ela pode te perdoar, mas ela lembra. E vice-versa. Né? Então, é isso que está aqui, Deus falando. Eu vou lembrar. Ou seja, fez besteira, você vai pagar. Você, teu filho, você jogou todo o teu dinheiro fora, teu filho vai ter um problema. Você, sei lá, construiu a casa na encosta onde cai, vai ter problema. Qualquer coisa desse tipo, tá certo? Então, é uma frase pesada. Esse final é pesado, porque eu estou falando em Yom Kippur que você vai ser perdoado, aí falo, você vai ser perdoado, mas a besteira que você fez continua. Não dá. É ruim. Então, o que a gente fez? A gente não, os rabinos fizeram. Continua. A gente, porque nós somos herdeiros dele. Vamos lá, continua. A gente simplesmente cortou aqui. A gente falou, isso aqui a gente não botou. Todo o resto que tinha não botou. Então, que estende a bondade até a milésima geração, perdoa a iniquidade, o pecado e limpa. Não limpa. E limpa. Acabou, a gente tirou o ló. Vê na que, e limpa. Ló e na que. O texto fala limpar, não limpa. A gente vai e reza e limpa. Porque a gente cortou, certo? Eles pegaram aquela pedrinha que tinha uma parte que não cabia no desenho e cortaram ela. Esquece, ficamos aqui que está bonito, certo? Sempre. Só não pode perguntar qual é que é a pedra do cemitério, que eu não sei como é que chama. Peraí.
Quer dizer, isso é na hora da reza do Yom Kippur, mas de qualquer maneira isso vai ser lido na Paraxá. A Paraxá tá ali. A Paraxá tá lá e vai ter que ler tudo. Ah, então, claro. A reza, igual o Matovu, certo? O Matovu, quando você lê na Paraxá, você lê o Matovu... Tem o poema inteiro. Você não lê o resto dos salmos que estão na reza. Então, a reza é isso. O Shema também é um mosaico. O Shema são 3 parágrafos de lugares diferentes, grudados juntos, para dar uma ideia que a gente pode falar outro dia, não vou falar agora. Mas da necessidade do cumprimento das mitzvot. Para falar do cumprimento das mitzvot. Mas você, quando lê o Shema, você vai ler lá, ele está em Vait Hanan, não é o Shema? Ou tá? Então você vai ler ele, na sequência não vai ler os outros parágrafos. Porque a reza é uma coisa, o Tanakh é outra coisa. E esse é o final do que eu ia falar aqui, vou falar antes, porque ele perguntou. Por isso, você, para ler essas coisas, você tem que entender de onde vem, né? Para você poder perceber que mensagem o cara quis dar. Né? Ele tirou daqui e botou ali, por quê? É muito interessante entender. Eu não entendo pouco, sei pouco. E lamento que eu sei pouco. Teve referência. Tem uma música moderna judaica muito bonita lá em Israel. Mas não é tão bonita, mas é tão cheia de referência. O Mima Maquin? Não, é a música do Yaakov, sei lá o quê. Agora não vai sair. Isso eu já não tenho mais a cabeça que eu tinha. Então, mas é cheio. Eu listei, não sei o que, eu fui procurando, mas não sei se eu achei todas. É muito interessante, o cara vai corta aqui, igual esse negócio que você mostrou aqui antes. Esse negócio da chuva que não macula a trajetória faz total sentido com esse corte. Quer dizer, a gente acredita que é chuva. Isso, os rabinos queriam dar essa impressão. Fica aqui, você vai sair limpinho. A gente acha isso, saiu limpinho. Aí você começa a fazer besteira no dia seguinte, no minuto seguinte. Mas aqui a Torá fala, não, você não sai limpinho. Você é perdoado, mas as tuas ações perduram. Eu não vou discutir aqui se os rabinos fizeram certo ou errado de tirar essa mensagem de Yom Kippur. Isso não é o momento de discutir isso. Mas estou falando como se faz. Foi feito assim. Eles deram essa ideia. Todo mundo lê isso aqui. Todo mundo que vai ler isso aqui. Pouquíssima gente lê isso tudo. Certo? Então, a ideia fica que realmente você sai limpo. Mas a ideia da Torá é cuidado com a consequência. Deus fala assim, cuidado, que isso aí vai afetar teus filhos. Então, essa é a segunda exemplo. O primeiro exemplo, peguei 3 pedrinhas que estavam no Michinelas e juntei. Aqui eu peguei uma pedra que tinha uma parte que eu achava que não é boa para esse momento, joguei fora. E agora vamos para o terceiro exemplo, que é mais radical, que a gente leu hoje de manhã. O terceiro exemplo é usado aqui, o desenho desejado, quer dizer, o mosaico que eu queria fazer, uma oração que ressalte o poder de Deus. Né? Então, a solução encontrada sempre genialmente, né, a proposta vencedora, editou o texto do profeta, substituiu uma palavra de uma forma muito mais radical que aquela. Aquela que a gente viu no exemplo 2, ele cortou. Aqui eu peguei o que o profeta falou e falei, não era bem isso que ele quis dizer, pintei por cima outra coisa. É uma pedrinha pintada. Vamos ver. Muda. Então, isso a gente acabou de cantar aqui, né? Barechuta do nome Vorá, Yotseror Bordechosher, você Shalom Borerá. Ani Adonai Ose Kol Ele. Isso aqui é o seguinte, é Isaías, tá certo? 45:7, o profeta Isaías. Ele fala de Deus, ele está falando da visão, Deus mandou ele falar. Eu crio a luz e origino a escuridão. Yotseror Bordechosher. Eu faço a paz, você Shalom, e aqui a gente lê como? Como é que a gente lê? Como é que é a frase? Ah, você não vale. Mas é isso. E falo o Boré Tacol. Eu falo aqui, a gente fala aqui, o Boré Tacol. Eu falo, eu origino tudo. Tudo. Ok? Mas o profeta, quando fala assim, eu, Deus, faço a paz e origino o mal. Ra é mal. Eu origino o mal. Deus faz o bem e o mal. Semana passada ficamos discutindo aqui, não sei quem perguntou, que por que Deus faz negócio que não é bom, não sei o quê, porque é por causa da liberdade, falamos semana passada. Então, a ideia do monoteísmo é que Deus criou um ser humano
com o livre-arbítrio, e esse ser humano, então, é capaz de fazer as coisas mais sublimes até as coisas mais sórdidas, certo? Então, ele pode ir do 0 ao 100, e ele que tem que escolher direito, ok? Então, ele vai pegar as leis de Deus para escolher direito. Isso aqui a gente gostaria que acontecesse. Mas o profeta fala, Boré Ará. E aqui tem um finalzinho que eu botei, Ani Adonai Osekolé. Eu, Deus, faço tudo isso. Então Deus está falando, eu sou o único e eu faço o bem e o mal. Eu não tenho um diabo e um Deus, eu tenho um e o diabo e o Deus é o homem. Né? Fica nesse negócio. O que a gente fez? Já falei, mas vamos lá. Pode passar. Então o que a gente botou no Sidur? No Sidur está... isso aqui eu esqueci de pintar, viu? Porque isso aqui eu fiz de manhã e eu esqueci. Yotseror Boré Rocher, você Shalom Boré... não esqueci não. Tá certo, desculpa. Eles mudaram esse irá por etacolo. Agora, pensa bem, quando eu falo que eu crio tudo, o mal está dentro de tudo, não está? Tá. Então não é que eu dei assim uma falsificada tão grande. Só dei assim um jeitinho. Porque quando você lê eu faço tudo, você não pensa faz o mal também. Você está achando aqui poder de Deus, não sei o quê. Então, eu crio a luz e origina a escuridão, eu faço a paz e origino tudo. Tá certo? Igual a gente faz, o movimento reformista fez quando o Mechaia Metem, que fala, em vez da gente falar Mechaia Metem, que dá vida aos mortos, fala Mechaia Takola, a gente dá vida a tudo, ele dá vida a tudo. Ok, os mortos também, tá certo? Então, porque faz tudo ter tudo, né? Então, a gente pegou e fez aqui uma transformação muito radical, onde a gente mudou completamente o sentido de uma forma assim um pouquinho, não sei, um pouquinho, como é que eu poderia dizer? Engenhosa, né? Mas assim meio enganadora, né? Porque não é isso que o profeta falou. E a gente não bota que foi o profeta que falou isso. Você pode ver no Sidur, tudo que é da Torá, do Tanar, está escrito qual é a origem, esse aqui não está. Mas evidentemente vem de lá, né? Então essas são, só uma coisa, essas são as 3 formas, ok? Juntou 3 pedacinhos, 3, 4, e criou uma nova composição, cortou um pedaço e pegou e pintou por cima. Quando você fala tudo, é uma questão de uma crítica que a gente tem a qualquer texto, né? O que cabe nesse todo? O que é esse todo? Então, aqui tudo. Não, Tudo como é que é uma diz? palavra. Tudo é uma palavra. Tudo engloba. É uma palavra que não quer dizer nada, porque tudo é tudo. Então, nada. Também nada também não quer dizer nada. Mas, enfim, são expressões. Mas a ideia de como a gente consegue ficar fiel aparentemente. Isso é Deus reclamando. Como a gente consegue ficar fiel. Tá bom. Como a gente consegue usar os textos e transformar ele para nosso interesse. E o judaísmo faz isso direto. Vamos o último slide aqui. Conclui-se que está tudo escrito realmente, mas se aprecia muito mais a genialidade do judaísmo quando se sabe onde está escrito. Quem escreveu, quando escreveu e qual o objetivo de quem escreveu. Você, para realmente apreciar, você tem que entender isso. Da onde vem, quem botou, quem fez. E eu também, semana passada me influenciou muito. Não sei, você pegou um midrash e falou, está escrito aqui que Korah era um avarento. Era rico, muito rico, muito rico. Então não foi você que falou. Tá, ok. Mas... Não sei, ok. Alguém trouxe esse midrash. Korah era muito rico. Eu falo, ok, está escrito na literatura, mas de onde vem isso? Porque você leu o texto e não era rico nada. Hã? Tá lá, não está lá. O texto da Torá não fala que... Hã? Não é você que inventou, é o cara que escreveu o midrash que inventou. Está dizendo que Korah era rico? Não. Tá, eu vou lá e vejo. Importante é diferente de rico. É impossível ser rico naquela época, porque não está escrito que ele era rico. Depois a gente vai ver isso. Não está escrito que ele era rico, você lê e depois me manda dizendo, aqui está escrito que ele era rico. Não, se entende, então é isso. O cara resolveu entender igual o cara resolveu entender. Quê?
as pessoas inventam coisas para atingir seus objetivos. O cara que fala que Cora era rico, não, mas você pode falar quando você quiser. Agora, espera eu terminar a frase. Quando você tem um objetivo, você vai lá e dá um jeitinho. E acha essas coisas. A gente não poderia estar vivendo com o judaísmo do tempo do deserto. A gente não poderia estar vivendo, porque nós não estamos no tempo do deserto. Certo? E 20 anos depois do tempo do deserto, já não podiam viver com aquele judaísmo. Então a gente sempre evoluiu, e sempre evoluiu dessa forma. Tá certo? Eu preciso de uma reza para Yom Kippur. Pego essa, dou um jeito nela, para ela servir bem para Yom Kippur. Eu preciso de uma reza para louvar a Deus. Pego essa, dou um jeito nela. Eu preciso dizer que os ricos são maus. Eu pego Cora e dou um jeito nele. Certo? O judaísmo é feito assim. E você, então, para entender o judaísmo, você tem que entender isso. Isso aí, eu sou especialista em previsões para os próximos 100 anos. Mas tem que pagar, você tem que pagar, eu faço a previsão. Se eu estiver errado, eu te devolvo o dinheiro. Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para uma situação muito boa. Não, mas o Marcelo levantou a mão há muito tempo. Eu? Silvia. Bom Whoever you dia. are. Wherever I am at A home. Silvia Weisbund. Acabei. Eu vou sentar porque eu acabei de falar. Pode tirar. Bom dia, tudo bem? Eu estou remota aqui porque tenho que trabalhar daqui a pouco. Estão me ouvindo? Sim. Então, sobre o que você falou, Raul, a última coisa é que o judaísmo vai se ajeitando e que o Midrash também vai ajeitando o judaísmo. Eu entendo e concordo. Mas para fazer um contraponto, né, o Rabino Goldman Daniel, ele falou, quando esteve no Brasil, né, ele falou várias vezes o seguinte, que existia a história oral, e que a história oral ela permanece com mais proximidade de quem está próximo daqueles tempos, e que a história oral também dava origem aos Midrashim, porque ao trabalho dos intérpretes também, de Rashi, etc., que estavam mais próximos daquele tempo. Então, talvez em alguma medida, né, além da genialidade de ir ajustando ao longo do tempo, tem alguma questão de história oral que permanece nos estudos mais próximos da época. Não sei se eu estou certa nesse caso. Marcelo, vai falar, depois eu falo. Não, fala você. Não, eu só queria comentar o seguinte. É uma pergunta para todo mundo, né? Passou aqui na minha cabeça. O Raul falou bem que Deus faz tudo, mas o mal, será que não vem exatamente do ser humano? Que ele fez também. Mas você acha que então que o mal é um agente que está dentro do ser humano, é isso? Eu acho isso e acho que ninguém não acha isso. O mal é feito pelo humano, tá certo? Deus fez o mundo em 6 dias e foi-se embora, descansou, chega, fiz, agora é com vocês. Essa é a ideia nossa. Não, essa é a nossa ideia muito clara na Torá. Eu fiz o mundo e agora é contigo. Isso é o Tikkun Olam, não sei o quê. E você que está fazendo, você que faz as coisas boas e ruins. Você que faz ali, quando Deus fala perdoa a iniquidade, quem fez a iniquidade? Não é? Então, essa ideia sempre. Quando a pessoa fala, onde estava Deus na Shoah? Deus estava onde sempre estava. Onde é que estava o homem na Shoah? Tá certo? Fazendo as maiores besteiras possíveis. Então, não é essa questão de que Deus
é um ser todo bondoso que só faz coisa boa. Se fosse isso, o homem ia ser uma galinha, certo? No sentido de que ia fazer tudo a mesma coisa, não tem livre-arbítrio, não faz nada diferente, uma árvore de dar manga, todo dia vai dar manga. Não é isso, o homem tem livre-arbítrio. E toda essa discussão de que faz o mal, faz não sei o quê, está fora da paraxá. O que eu queria colocar realmente é a questão de como é construído, como foi e como nós construímos o judaísmo. Então o nosso rabino chega aqui e fala, a palavra tal soma tanto, que é igual a outra palavra tal que soma tanto logo, e tira uma conclusão. É a ideia dele, a genialidade dele, a criatividade dele para passar a mensagem que ele queria, que ele achava importante para a comunidade naquele momento, tá certo? E a gente tem que entender isso, e não achar que o que está na Torá é a última expressão judaica. Ela não é a última expressão judaica, ela é a base. E como você falou que essas frases foram interpretadas e foram juntadas, tiradas de um lugar para o outro, você acha que o que aconteceu há 3.000 anos atrás é muito diferente do que a gente lê na Torá? Porque muita coisa pode ter sido modificada, enfim. Olha, algumas coisas a gente sabe que são historicamente comprovadas. A gente também tem certeza que ninguém que escreve exatamente o que aconteceu. Você vai ler sobre o jogo de ontem, coisas que não aconteceram, que você não viu acontecer e o cara achou. Ninguém escreve não sei o quê. Mas o que eu acho, Marcelo, sobre isso é que é irrelevante para mim se aconteceu ou não. Uma vez eu estava chegando em Israel, e quando você vai para Israel, no avião, é impossível não ter um grupo de evangélicos viajando também. Sempre tem, e brasileiros. Não interessa se pegou o avião da onde para Israel, tem sempre um grupo de evangélicos brasileiros. Então eu estava chegando e do meu lado, no avião, tinha um pastor evangélico, que eu conversei com ele um pouquinho e tal, ele falou assim, eu gosto de trazer os grupos aqui, ele vai 3 vezes por ano, ele me contou, porque aí as pessoas veem aonde aconteceu e não pode deixar de acreditar porque está vendo o lugar. Eu pensei, eu não falei porque de vez em quando eu sou simpático, eu não falei, mas o que importa se aconteceu ou não? A mensagem que esse pastor quer passar de Jesus, da bondade, não sei o quê, ela podia se passado ali como na Coreia, a mensagem seria a mesma, certo? Não importa. A nossa mensagem toda que a gente passa na Torá e tal, ela é eterna, universal. Ela é o ser humano e Deus universais. E não me interessa se o mar abriu ou não. Eu vou acreditar que abriu, que é para não me desviar da comunidade. Mas sei lá se o mar abriu, não me é relevante. O relevante é a mensagem que está. Você lê isso como um livro de história. Está escrito aqui, porque Dom Pedro I falou não sei o quê, lá em Ipiranga. Então não importa para a gente. Né? E a Torá não é, se você olhar a Torá não descreve nada que não precisa. A Torá é igual uma peça de teatro. Tudo que está no script acontece. Tem uma arma na parede no primeiro ato, ela tem que disparar no terceiro ato. Isso é o que falou algum desses. Agora não me esqueci, acho que é Tolstói, não sei. Mas a Torá só descreve o que ela precisa. Ela não fala uma coisa que não tem a ver. Ela não está interessada em contar a história, certo? Ela está interessada em te dar a mensagem e passar a mensagem para você. Por isso que ela sobreviveu. Se ela estivesse contando a história de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, não tem mais nada para ver. Fala, Hélio. Não, eu só queria falar uma coisa antes de passar para o Hélio. Primeiro que, se você acha... Quer dizer, primeiro, só chamar a atenção, porque eu acho que não ficou tão claro, que esse texto é o texto para a Reforma e para os ortodoxos. Todos os textos que eu mostrei aqui... Vale para todos. Judaicos, todos eles valem para todos. Todos os textos valem para todos. E certamente é um texto adaptado e reformado. Ou seja, os ortodoxos usam uma coisa adaptada e reformada. Não só isso, como eles que adaptaram. Eles que adaptaram. Então essa coisa do imutável, que tudo é imutável e não sei o quê, é imutável até quando? Até a hora... Não. É imutável até a hora que eu fiz uma nova composição daquilo. Na hora que eu peguei e fiz o Matovu assim, o Matovu é assim, certo? Mas não é a Torá que é assim, é o Matovu. O Matovu saiu da Torá, do Tanar, mas ele não é o Tanar. Agora, isso não impede que uma nova necessidade leve a uma nova composição, certamente. Então, por exemplo, acabou aqui de rezar para Michebeira. Michebeira, os Rolim.
Michebeira é uma coisa nova. Eu tô só... Não, Michebeira para os Rolim, uma coisa que foi composta por, como é que é o nome dela? Debbie Friedman, né? A Debbie Friedman compôs essa música. A Debbie Friedman é uma senhora que eu conheci. Ela esteve no Brasil, ela morreu há uns anos atrás, 10, 15 anos atrás. Era uma moça até jovem que morreu muito prematuramente. Muito simpática, que cantava bem, não sei o que. Ela inventou esse negócio. Não, esse Michebeira para Rolim. Qual é o problema disso? A gente, quando faz hoje El Maleira Hamim para os mortos na Shoah, você acha que isso aqui foi dado no Sinai? De jeito nenhum. É isso aí. Esse é o ponto. Esse que eu queria botar o highlight. Tá, eu tinha mais uma coisa para falar, vou falar depois do Hélio. Raul, parabéns pela excelente palestra. Caberia bem numa noite de estudos. Em relação a esse último comentário de que tem as mudanças, só que ela tem que ser mais ou menos permeável em toda a tradição judaica, né? Quando você começa a mudar demais, e a gente muda algumas coisas, por exemplo, quando a gente faz o Hamidá, a gente fala ver Sará, ver Rivká, ver Leá, e agregou, mudou. E não, eu estou só comentando, no final, qual Israel e todo o povo. Bem, mas eu queria voltar aqui, de fato o Raul tem razão, não está no texto explícito que Cora era rico, mas está subentendido. E nós temos na tradição judaica 4 formas de ler a Torá, que o Oren pode até explicar melhor, eu não vou saber descrevê-las todas. Só uma que é literal, as outras são interpretativas. E as interpretações falam que ele era um homem rico, né? Todas. Calma. Mas não sou eu que inventei. Está nos livros, Raul. Qualquer estudo que você vá da Torá fala, Cora era um homem muito rico. Deixa agora o... Lê o Cláudio, fala que Ó. Só uma coisa que eu queria falar antes de passar para o Oren, que eu deixei o Oren falar, são 3 formas de modificar, né? E até vou fazer uma analogia. Alguns sabem, eu fazia umas artes, agora parei que eu tenho muita coisa para fazer na área e na minha empresa. Eu fazia com madeiras. Eu pegava madeiras nos rios e nos mares e transformava isso em alguma coisa. Então, a regra básica, primeiro, para aquilo funcionar, eu tinha que ter todas as madeiras na minha frente. Então, eu pegava 2 mesas enormes da minha casa e botava todas as madeiras ali em cima. Imagina a minha esposa, que eu tinha que ficar com aquilo uns 20 dias bagunçado. E depois que eu via o todo, ou seja, depois que quem compôs isso, lê a coisa toda, tem a visão toda, o que eu vou usar? Aí ele vai pegar isso, encaixa nisso, isso encaixa naquilo, que é a regra número 1 que você mostrou. Para fazer o desenho que você quer. Para o desenho que você quer. Isso encaixa, isso não encaixa, isso aqui vai ficar esperando uma nova coisa. Agora, o interessante é que o que na minha arte não era honesto era eu cortar, nem pintar. Eu tinha que achar uma coisa exata para aquilo. Quer dizer, só um comentário dentro dessas... Isso chama assemblagem. Bom, a gente tem que lembrar que estamos sempre falando de uma construção. Então, e construção de quê? Construção, quer dizer, o mais importante, né? Não é de uma história, de eventos acontecidos, é construção de uma teologia. Então, nós temos o nosso texto mais antigo, que foi canonizado e santificado, por assim dizer, e foi assim desde sempre. Então, por exemplo, depois da Torá vieram os profetas, e eles participam dessa construção, porque eles não escrevem a mesma coisa que está escrita na Torá. Então, eles também estão construindo uma teologia. Para que uma teologia? Não só para obrigar o povo que faça isto e aquilo, mas para apoiar ao povo em relação à concepção de Deus, à presença de Deus na vida das pessoas, esse negócio se Deus é a origem do bem e do mal, tudo isso é uma construção teológica. E, às vezes, as mudanças em relação ao anterior
são bastante evidentes e bastante brutais, né? Por exemplo, os profetas praticamente evitam de falar em Moshe Rabbeinu. E a construção original é que o judaísmo é uma religião revelada por um Deus a um profeta que passa essa mensagem ao povo. Então, os profetas evitam essa teologia. Aí depois vem isso, o principal que falou Raul, parabéns Raul, que são os rabinos que durante alguns séculos, eles mexeram muito, mas eles têm que convencer o povo que o que eles dizem, eles estão corrigindo a Torá muitas vezes, cortando, fazendo, reinterpretando. O que eles dizem? Eles dizem, não, isso aqui é a lei oral, né? O que eu estou falando foi revelado no Sinai junto com a Torá escrita. Por quê? Porque ele está sentando regras, está criando teologia. Então, ele tem que dizer que isso também está santificado. Mas como se está, não é isso que está escrito na Torá? Ah, mas essa minha interpretação foi revelada, todas nossas interpretações foram reveladas junto com a Torá escrita. Então, é uma construção. E depois, aquilo a que o povo tem acesso mais rápido, como por exemplo é o Sidur, claro que eles escolheram coisas. Essa discussão a respeito de que se Deus castiga filhos e netos até não sei quantas gerações pelo mal que fez uma pessoa, isso a gente pode encontrar essas discussões. Tem um sábio que diz, não, mas aqui está escrito que Deus não castiga e que cada um é responsável ele mesmo e que o filho não tem nenhuma responsabilidade pelo que o pai faz. E depois escolheram para colocar no Maxor, nos dias de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, de que Deus espera até o último dia da pessoa se arrepender. Deus não quer que ninguém morra. Está se referindo à pessoa e evita aquela coisa de castigar as próximas gerações. Então, a teologia está também selecionada pelos rabinos, que compuseram a maior parte das nossas rezas, no caso do Sidur, escolhendo partes da Torá, escolhendo salmos, e depois com os piutim, que foram escritos durante a época medieval, se escolheu de que possam servir de conforto para as pessoas. Então, isso que Deus é a origem de todo o mal, claro que foi evitado, né? Então, é isso que eu queria dizer. É uma construção. E os rabinos discutiram durante vários séculos e acabou o Yehuda Anassi publicando em Tzipori, no ano 200 mais ou menos, a Mishnah. E o que ele colocou lá é o que eles decidiram interpretar da Torá. E criaram toda uma hermenêutica de como se interpretam as leis da Torá. E então, o que eles publicaram é o que eles quiseram, não é o que a Torá está escrita. Essa religião sacrificial de Kohanim do deserto não existe mais. Os rabinos, depois da destruição do templo, criaram uma nova religião. Então, é isso. Tá, não, só uma coisinha para o Warren. O texto fala zoher, né, o pecado, as iniquidades. Ele não fala que castiga pelas. Ele fala, lembra do que aconteceu. Quer dizer, ele fala, a consequência continua, na minha visão. Né? Ele não fala, eu vou castigar o filho, porque isso aí realmente não tem. Ele fala, o que você fez vai ser lembrado, ou seja, o que você fez vai ter consequência. Ele não fala, vou castigar o teu neto por causa de você. E também, finalmente, o Marcelo aqui, ele, em minha homenagem, pintou aqui no braço dele Matovu. Aqui, o Matovu tá andando. Que eu quase não gosto. Hã? Eu quase não gosto. O judeu religioso, aqui, observante, ele quando vai chegando na sinagoga, ele vai falando todo dia Matovu. É isso mesmo. Essa regra para falar ao chegar na sinagoga. A gente que canta, já cantando, durante o serviço. Eu falo de e depois falo Eu queria comentar sobre isso que vocês falaram, sobre o mal e o bem. Um detalhe importante, o mal e o bem é uma coisa de ponto de vista. Por exemplo, do ponto de vista alemão,
fazer o bem seria matar os judeus. Então eles não têm essa, somos os maus. Do nosso ponto de vista, isso é horrível. Do ponto de vista nosso, matar um animal é horrível, mas os coreanos comem cachorro, comem bichos que a gente... Pô, o que é isso? Do ponto de vista dos muçulmanos, casar com uma menina de 13 anos de idade é normal. Mas para nós é uma coisa que absurda. Então, essa definição de bem e mal é muito complexa. A gente, do nosso ponto de vista, pô, aquilo é mal, mas do ponto de vista do outro, aquilo é bom e o que a gente faz é errado. Então, é um ponto também de discussão muito que tem que se ver dentro desse assunto. Não, eu só queria lembrar que dentro do mosaico, a gente tem que conviver com duas verdades, ou três, ou quatro. Então, é verdade, sim, que o mal não deve, enfim, ser herdado pelos filhos, né? E ao mesmo tempo que deve, né? A gente tem que entender que existem situações que isso é verdade e que a outra também é verdade. Eu acho que interessante desse mosaico é a gente ter todas essas peças e essas não verdades absolutas. Em que situações uma coisa é o que pode acontecer e em que situação outra coisa pode acontecer antagonicamente, né? Não ter as verdades absolutas, a gente ter essas peças para montar o nosso mosaico de vida, né? A gente vai montando. Esse negócio do mosaico eu uso muito para tudo, né? Às vezes uma coisa que não serve para nada, minha mulher briga comigo, guarda, uma hora vai aparecer. Isso serve para tudo. Para tudo. Minha mulher joga fora. Eu tenho que esconder. Eu posso mandar para tua casa se quiser. mas em algum momento vai servir. Ai, tem um monte de gente aqui. Ih, meu Deus, olha. Em relação ao Lego, eu concordo. Mosaico, Lego, isso é Lego. Mosaico e planilhas são sempre muito úteis, né? Mas, voltando à questão dos filhos, óbvio que, concretamente, ações erradas dos pais impactam as gerações seguintes. Um pai que foi criminoso, alcoólatra, enfim. Agora, embora a Torá diga algumas vezes que até a quinta, milésima geração, quando você fala, milésima geração, na paraxá passada que eu fiz o estudo, a gente viu que os filhos de Cora, no último momento, se arrependeram. E aí foram salvos da destruição tiveram papéis importantes depois. Não só isso, um dos grandes profetas, Samuel, foi descendente da geração de Cora. Só para finalizar sobre o Matovô, muito interessante ter sido comentado, mas eu sinto um certo saudosismo aqui na área, do tempo que Matovô era cantado puramente Lewandowski, a congregação se levantava, tocava o órgão, e os rabinos, os razanis, vinham pela porta lá de trás. Era mais formal naquele tempo, eu achava que era mais bonito, mais solene, é verdade. Olha, vou passar aqui. Primeiro para... Tá. Obrigado, Raul. Não, essas questões todas que vocês estão colocando me lembra a questão que vocês falaram da história oral. Se você pensar na história oral, no testemunho e todas essas questões, isso é um mosaico. Porque quando você faz o seu testemunho da sua vida ou de algum acontecimento, você não está falando do acontecimento, você está fazendo a sua interpretação com todos os contextos que elas estão juntas. E dentro disso, eu trago aqui uma questão dessa semana, do Marc Bloch, não sei se vocês souberam, do historiador de 1800 e pouco, francês, daqueles franceses judeus republicanos, que traçou toda a questão da história. Essa semana, resolveram levar ele para o Panteão. Quer dizer, ele foi praticamente o primeiro historiador francês que foi para o Panteão. E a família dele teve que ser consultada, logicamente, e ela autorizou com duas questões. Primeiro, que as questões voltadas para a direita não estivessem presentes, porque a direita, todas as questões que a gente sabe, com os regimes totalitários e tudo mais. E a segunda, acho que foi a neta dele que falou como é que uma vírgula muda a frase. Ele
uma vírgula muda a frase e a história da pessoa. Ele era um judeu republicano, o pai dele era professor também, ele foi historiador e tudo mais. Bom, em 1800 e pouco, chegou a guerra. Depois da guerra, com aquilo tudo que aconteceu, ele resolveu ir para a resistência. Então, ele foi para a resistência francesa no período da Shoah. Num determinado momento, ele foi pego e foi fuzilado. Ao ser fuzilado, no paredão, chegaram para ele e falaram assim: você quer, por tudo que você fez, a gente pode abrir uma concessão, chamar um rabino. Se você quer que chame um rabino agora antes de você ser fuzilado. A frase dele: não chame um rabino, porque vocês estão fuzilando um francês. Então, ele reverteu, de certo modo, a história. E é uma questão tão forte que a neta dele, nessa solenidade, colocou isso. Então, eu trago isso. Quer dizer, como que um testemunho, uma história, né, de vida. Sim, ele era um judeu, mas ele colocou que eles estavam. A questão é ser francês, ser judeu em oposição a ser francês. Sim, mas eu entendo também por outro lado. Sim, mas eu entendo também por outro lado que ele colocou que o governo, vamos dizer assim, estava fuzilando, não uma minoria, vamos dizer assim, não um judeu, mas um francês. Estava fuzilando ele próprio, né? O Estado estava fuzilando ele próprio. Então, eu acho que isso tem a ver com o que a gente está conversando. Marc Bloch. Não. Eu só quero, falando em mosaico, em aproveitamentos, o Vitor ele aproveita cada pedaço do mar, da terra, talvez do ar. Eu estou lembrando para você ver o que vai fazer com aquele monte de tocos de madeira que foram sacrificados por causa da... Tá bom? Pois é. Então, isso aí é uma fortuna que Então, por favor, aqui na área a gente pode pensar É sobre isso que eu quero falar. Mosaico e aproveitamento de material vivo. O Luiz Conta levou para fazer bolo de pizza, botar na lenha. Mas, enfim, tem muita coisa para aproveitar e, por favor, Silvia, a gente encerra. 9h40. Primeiro, parabenizar o Raul pela ideia e o contexto do mosaico, também o Oren pelo belo esclarecimento que ele trouxe quase ao final, e lembrar um pouco que essa paraxá é Hukat Balak, e a Haftarah, que foi escolhida para o Balak, é do profeta Mirra, porque ele faz a ponte com Balak. E, ao final, isso no versículo 5º, ele fala ao povo, lembrando do profeta, do Balak, Bileam, na verdade não do Balak, do Bileam. E aí ele se questiona também a questão eu vou ler o penúltimo versículo. Deus ficaria satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 rios de azeite. Devo dar meu primogênito, está questionando tudo isso. Devo dar meu primogênito por minha transgressão, o fruto do meu corpo para o meu próprio pecado. Aí vem essa conclusão que os reformistas adoram. Foi-lhe dito ao mortal o que é bom e o que o Eterno exige de ti. Somente isto: agir justamente,
amar a misericórdia e caminhar humildemente com o seu Deus. Uma Adonai doresh mimcha, ki im naasot mishpat ve'ahavat hesed ve'atzene lachem im Elohecha. Então, isso não quero ensinar, absolutamente ensinar, meramente lembrar que isso é mais uma pedrinha do mosaico. Vou falar o final. Primeiro, essa frase que o Silvio trouxe é talvez uma das mais lindas da Torá, do Tanar, né? E você percebe nessa frase, Silvio, que ele não fala asne, ou seja, humilde, lechet, andar, im Elohecha. Não fala im Adonai Elohecha. Em poucos lugares, quando tem Elohecha, não tem um Adonai na frente. Quer dizer, ele está falando para a humanidade, com seu Deus, não com o Deus judaico. Andar com Deus. Então é muito bonita essa frase. Eu, se fosse fazer uma sinagoga, botava ela em algum canto. Não sei se em cima da Bimá, em algum lugar, porque acho que essa frase é a coisa mais linda que tem. Tá certo? Agora, no dia 27 de agosto, julho, no dia 27 de julho, esse ano, nós vamos ter Tisha B'Av. Tá certo? Tisha B'Av tem todo ano, mas esse ano é 27 de julho. E esse Tisha B'Av, o Vitor quis falar isso na semana passada, eu não deixei ele falar, porque eu pensei que eu queria trazer o livro antes. Esse Tisha B'Av, o Rabino me convidou para fazer uma breve fala, sei lá, 1h30, 2 horas, coisa assim, pequena, curta mesmo, 15 minutos já, 10 minutos, 15 minutos, sobre Tisha B'Av e apresentar lá um livro que eu fiz, que é esse que está aqui, tá certo? Esse livro aqui chama-se As 5 Megilot, Hamesh Megilot, e eu, junto com o Ricardo Gorodovitz ajudou, o Charles ajudou, mais pessoas que vocês talvez não conheçam, trabalharam comigo, e a gente produziu esse livro que tem as 5 Megilot que a gente lê nas festas, porque o Plaut, que é um livro muito bom, que não fala que cura era rico, o Plaut não tem as Megilot. Então você chega para fazer Purim e o Plaut não tem Megilat Esther. Você chega para fazer Tisha B'Av, o Plaut não tem a Eicha. E aí o rabino de Belo Horizonte, Luca, que é um amigo, falou: Raul, faltou esse negócio. Eu falei: pô, ora pois, é verdade. E aí eu estava, assim, numa época de sanidade baixa, vou tentar fazer. E aí fiz o livro, traduzi as 5 Megilot, que são, evidentemente, Esther e Eicha, Ruth, Shira Shirim e Kohelet, e fiz esse livro, que tem o texto em hebraico, tem a tradução e tem os comentários que são meus. Como o Hélio não gosta, não são fundamentados em todos os midrashim do mundo, são os que eu gosto. E as coisas que eu também vi, mas percebi no texto. E eu vou lançar esse livro, que já está à venda. É um livro que, então, é um livro de 400 páginas, grandão, bonito, ilustrado. Ilustrações da minha sobrinha, muito bonitas. E é isso. Está à venda numa livraria chamada Livraria Scriptum. Se o Vitor deixar, a gente bota no grupo para vocês verem. Pode comprar lá. Comprar o livro é uma mitzvah muito grande, porque me ajuda a pagar o livro. Então, a biblioteca da área é assim, vou te falar. Aí eu liguei aqui, falei para, não vou falar o nome, mas a lojinha, você não vai vender, quer vender meu livro? Não sei o quê. Raul, não dá, porque o frete é muito caro. Então, até agora não tem aqui, porque não quiseram pagar o frete. Mas eu vou falar de novo com jeitinho, eles vão botar. A biblioteca tem que ter. Não, a biblioteca tem que ter, eu vou dar um livro à biblioteca. Tá. Para o uso. Porém, a cada
Receber uma edição. Pode mandar. Não, pode mandar para mim. Então, gente, vamos encerrar, 9h59, agradecendo ao Raul pelo tempo, pela inspiração de trazer um tema diferente e, ao mesmo tempo, que começou com Matovu, né? Acredito que Matovu que disparou tudo isso em você. Você me falou isso aqui agora. E... Oi? O Germano falou que quando já está avançada a hora, ele não quer falar. Ele me deu essa regra. Não é... Isso é coisa... Bom, mas aí eu queria então convidar todos para amanhã, Kabbalat Shabbat, Shaharit, enfim, vamos quinta-feira que vem de novo, depois vou sair uns dias de férias, mas enfim, tudo continua normal e dia 27 é o próximo evento e tem um evento ainda da biblioteca, você vai fazer o da Juti Butler, não vai? Em agosto, tá. Então, o primeiro evento... Tá, ok. Então, de qualquer maneira, assim, mais uma vez, muito obrigado, tá? Aqui foi divertido Obrigada, e Raul. tenso. Foi ótimo. Um abraço aí, boa quinta-feira a todos. Vamos para Haverai. Birkat Amazon. Ye Shem Alai Barach Ve'atol.